Olá! Na edição de novembro, a revista Você S.A. vai mostrar que empresários e economistas estão mais otimistas quanto ao futuro da economia brasileira. Para o profissional, o desafio é estar preparado para aproveitar as oportunidades. Para falar sobre as competências profissionais mais importantes dos próximos anos, eu falo agora com Rodrigo Araújo, sócio-diretor da Korn Ferry. A Korn Ferry fez um estudo com 70 competências e chegou a um conjunto daquelas que são as competências essenciais para o profissional. O que são essas competências? São competências que nós identificamos através de estudos com executivos em âmbito global, que são competências-chave para que a organização e para que as empresas sejam diferenciadoras no seu futuro. Ou seja, que características que esses executivos têm que trazer, que são difíceis de serem desenvolvidas e são dificilmente encontradas na população média desses executivos, mas que vão ser chave para as organizações se manterem e se sustentarem no futuro. Vamos entender uma a uma essas competências. A primeira delas é a capacidade de lidar com problemas. O que é isso? Essa é uma competência que está diretamente relacionada à pessoa lidar com situações imprevistas, lidar com desafios complexos, lidar com feedbacks negativos, lidar com situações em que ele não tenha domínio total sobre o ambiente. Então é necessário que essa pessoa tenha uma habilidade de a adversidade, a imprevisibilidade, ela vai acontecer. Então ela tem que se posicionar de uma maneira distinta, estar aberta a ouvir opiniões de terceiros para que ela possa se sobressair dentro desse contexto. Outra competência é a capacidade de inovar, um ponto em que os brasileiros ainda podem melhorar. O que é essa capacidade? É a capacidade de criar um novo e o diferente, né? As pessoas têm a capacidade de enxergar através de outras lentes. Pessoas que trazem essa capacidade conseguem lidar com uma variabilidade de temas, têm interesses bastante amplos, bastante abrangentes e não se contentam com um único caminho. Eles estão sempre se questionando, desafiando o status quo para encontrar alternativas e oportunidades de negócio diferenciadas. A terceira grande competência é a capacidade de aprendizado pessoal. O que é essa competência? Essa talvez é uma das mais críticas, porque normalmente ela está muito ligada com o inconsciente da pessoa, porque ela vai ter que estar disposta a ouvir feedbacks, receber esses feedbacks e praticar conforme ele entende ser apropriado. A pessoa também tem uma característica importante de entender que o mercado ele é dinâmico, então ele continuamente ele tem que se questionar, ele tem que se colocar numa posição muito diferente da que ele tem anteriormente, para que ele possa abrir, estar receptivo a ouvir coisas novas, a aprender com os outros. Então essa é uma capacidade crítica que a gente identificou nessa pesquisa. Por fim, Rodrigo, temos a habilidade de entender os outros. O que significa isso? É o que a gente comumente chama de empatia, né? A capacidade que a gente tem de se colocar nos pés do colega, né? Muitas vezes ela é difícil de ser percebida porque as pessoas muitas vezes não têm a leitura correta da situação. E elas se perguntam por que o colega está trazendo esse ponto de vista, né? Então o desafio dessa competência é você estar aberto e disposto a ceder dos seus pontos de vista, a abrir mão das suas perspectivas para incorporar elementos de terceiros. E elas são chave, porque cada vez mais as organizações operando nos seus modelos matriciais, as decisões têm impactos que vão muito além da tua área de controle. Rodrigo, esse é um desafio complexo. Como o profissional pode desenvolver essas habilidades? A boa notícia, e a gente acredita muito fortemente nisso, que ela se desenvolve dentro do próprio ambiente de trabalho. O desafio vai ser a organização e esse indivíduo encontrarem os caminhos mais adequados para desenvolver esses músculos. Por exemplo, dentro dessas 4 características, competências que nós escrevemos, elas têm algumas características em comum, elementos que nos ajudariam a desenvolvê-las em situações pontuais. Por exemplo, em processos de gestão de mudança. É um ambiente onde você vai lidar com muita diversidade, com muita adversidade e certamente com muita imprevisibilidade, ou seja, situações que vão acontecendo à medida em que você evolui, à medida que o processo avança. Então a pessoa tem que demonstrar algumas habilidades ou estas situações vão impor que ela desenvolva comportamentos e estilos que vão ajudar a endereçar essas competências. Então, encontrar a experiência certa dentro do ambiente organizacional passa a ser chave nesse processo. Para finalizar, qual é o grande desafio para o profissional brasileiro na próxima década? São
São vários, mas a gente entende que um dos grandes elementos que vão ajudá-los a definir aqueles que vão ser bem-sucedidos daqueles que possivelmente vão ter mais desafios é a capacidade que o executivo vai ter de liderar duas dimensões importantes. A primeira é não deixar que as pressões do dia a dia, que os desafios de curto prazo tomem conta da agenda. Né? Cada vez mais as organizações trabalham com resultados de curto prazo, as pressões de diferentes agentes nesse processo elas são altas, mas o olho tem que estar muito claro na estratégia, na visão de longo prazo, nos elementos que são realmente impactantes para o negócio. Só que ao mesmo tempo você tem as suas prioridades diárias, né? A capacidade que você tem de executar aquilo que foi determinado, que você tem que inspirar as pessoas, liderar as equipes para que elas realmente entreguem, executem, façam aquilo que precisa ser feito. Então você equilibrar essas duas dimensões certamente vai ser um desafio grande para a próxima década. Ok, Rodrigo, obrigado.